Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia e esse é o programa de número 199 que vai ao ar no domingo, dia 26 de novembro de 2023 e vamos nós nos despedindo do mês de novembro, praticamente chegando aí próximos ao recesso e o Tributologia segue todos os domingos com novidades do direito tributário. Eu queria agradecer a você que semanalmente está aqui comigo falando sobre direito tributário, debatendo direito tributário, construindo conhecimento em volta, em torno do direito tributário. Muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube, por favor, se inscreva. Se você ainda não está me seguindo lá nas redes sociais, lá no Instagram, @GabiQuintanilha, todo dia tem conteúdo de direito tributário para você que é interessado no assunto. E se você está ouvindo o podcast, não deixe de avaliar, porque também é fundamental para que outras pessoas saibam se o Tributologia pode ser confiável ou não. Bom, muito obrigado mais uma vez e vamos dar sequência ao assunto de hoje. Hoje eu vou falar sobre uma decisão que foi veiculada nos jornais dessa semana, que foi uma notícia, na verdade, em que a Receita Federal ela está buscando bilhões de reais que seriam devidos com a tese do século. Bom, a tese do século todo mundo sabe, foi o tema 69 da repercussão geral, e a tese do século, ela efetivamente permitiu a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Essa exclusão passou a ser devida porque o STF entendeu que o ICMS ele é, na verdade, uma receita transitória, ou seja, uma receita que passa pela conta da empresa, uma receita que não fica na conta da empresa. Por ser uma receita transitória, por ser uma receita que não fica na conta da empresa, não pode ser considerado faturamento. E o STF permitiu que as empresas recebessem de volta, se restituíssem até março de 2017. Então, como a perda financeira foi muito grande, a Receita Federal e a Fazenda Nacional têm agido para reduzir os danos causados ao orçamento público. A Fazenda Nacional, por meio de ações decisórias, delimitando a aplicação dos efeitos retroativos até março de 2017, porque muitos contribuintes ingressaram com ação após março, tiveram trânsito em julgado de decisão após março e efetivamente buscavam a restituição em período anterior a março de 2017. Isso, claro, não é cabível, porque se a ação foi ajuizada a posteriori, você deve respeitar a modulação dos efeitos. E a Receita, por sua vez, ela começa a fiscalizar os reflexos desse creditamento nos demais tributos, né? Então, a Receita Federal, ela, por estimativa, levantou que 4 grandes empresas que se creditaram no PIS e da COFINS, elas estariam devendo hoje quase 2 bilhões de reais de imposto de renda e CSLL. É claro que esse valor vai levar em consideração o imposto de renda, CSLL, mas aquelas multas que são estratosféricas, né? Multa moratória, multa punitiva, multa isolada, porque os caras multam tudo de uma vez só e cabe ao contribuinte se virar para se defender. Mas o ponto aqui é o seguinte: essas empresas que venceram a tese do século, que tiveram crédito a compensar, elas provavelmente têm um processo de compliance que garantiu o recolhimento devido dos tributos. Entretanto, muitas empresas deduziram o PIS e COFINS cheios da base de cálculo do imposto de renda da CSLL antes da decisão do STF. Ou seja, essas empresas elas já fizeram a dedução lá na apuração do lucro real do PIS e da COFINS da base de cálculo do RPJ e CSLL. Então agora, o que a Receita vai fazer é o seguinte: ela vai olhar e falar, queridão, se você já fez a dedução do PIS e da COFINS, da base de cálculo do RPJ e da CSLL,
Por que você está vindo agora com um crédito e você não vai oferecer a tributação? Afinal de contas, essa decisão permite a restituição dos últimos 5 anos, gerando um aumento patrimonial, os últimos 5 anos limitados a março de 2017, gerando um aumento patrimonial. E esse aumento patrimonial, ele efetivamente deve ser tributado pelo imposto de renda e pela CSLL. Ou seja, esse montante ele é considerado pela Receita como um ingresso, porque é de fato um crédito. Por isso que existe essa tributação. Por isso que essa tributação ela é devida, né? Existe uma outra discussão que envolve o momento em que é devido esse recolhimento. Esse é um outro ponto. O que acontece? A Receita Federal ela chegou a publicar um ato declaratório, interpretativo e tal, no sentido de que na repetição de indébito tributário, né, devolução do pagamento indevido, deveria haver a tributação e lá no ato declaratório interpretativo está previsto até que os juros são receitas novas, né, devendo incidir imposto de renda, CSLL, PIS e COFINS, diga-se de passagem, né? Só que nesse caso especificamente, senhoras e senhores, nesse caso é importante frisar que para as empresas de lucro real o impacto ele é real, né? Fica até ruim essa frase, mas o impacto ele é efetivo. Por quê? Porque a empresa de lucro real ela pode abater essas despesas de PIS e COFINS como despesa, reduzindo o imposto de renda e CSLL, né? Então agora o que a Receita vai fazer? A Receita vai cobrar imposto de renda e CSLL sobre esses ingressos. Com relação aos juros, aí obviamente não incide nem imposto de renda nem CSLL sobre Selic, né? Esse entendimento foi consolidado pelo STF lá em 2021. Então, obviamente, essa cobrança sobre a Selic ela é indevida, né? Agora, tem uma questão relevante aí, né? Porque o que acontece? No tocante à Selic especificamente, a decisão ela é de setembro de 2021. A União não pode cobrar imposto de renda e CSLL com relação ao período posterior a setembro de 2021. A decisão do STF foi nesse sentido, né? Não houve a produção de efeitos retroativos. A decisão foi ex nunc, não foi ex tunc. Significa dizer que efetivamente todos os créditos gerados antes de setembro de 2021 eles deveriam ser oferecidos à tributação, inclusive no tocante à Selic. É importante frisar que a solução de consulta 183, lá de dezembro de 2021, ela reafirma essa informação. O STF entendeu que Selic não é tributada por imposto de renda de CSLL porque não aumento patrimonial. Ok, a partir da decisão. Os indébitos tributários repetidos em datas anteriores devem ser oferecidos à tributação. E aí a gente entra numa outra discussão. Tem empresas que tiveram tanto crédito que não usaram até hoje e ainda estão compensando. Nesse caso, empresas que ainda estão compensando, elas têm que oferecer a tributação, o imposto de renda para o imposto de renda e CSLL, a Selic, porque a discussão agora passa a ser outra. Né? A decisão do STF, que afastou o imposto de renda e CSLL, com efeitos ex nunc, a partir de setembro de 2021, ela se aplica no momento em que é devida a restituição ou no momento em que é efetivada a restituição? Porque muita gente está compensando hoje crédito anterior a 2021, mas está compensando hoje. Hoje não incide Selic, naquela época, não incide imposto de renda CSL sobre Selic. Naquela época, incidia. E aí? Nesse caso, a gente tem uma outra discussão. Eu, particularmente, na minha opinião pessoal, né? E é opinião pessoal minha, tá, gente? Não tô dizendo que tá certo, tô dizendo que tá errado, não tô aqui pra doutrinar, não. É só uma opinião pessoal, num podcast semanal em que nós batemos papo entre amigos. Eu, particularmente, acho, na minha singela opinião, tá? Que a gente precisa
levar em consideração o regime de tributação da empresa. A gente está falando na apuração da tributação no regime de competência. Se é apuração no regime de competência e não no regime de caixa, efetivamente eu tenho que oferecer de acordo com a competência e não de acordo com o ingresso. Se eu vou ter que refazer minha contabilidade para demonstrar à época quanto era o crédito, eu entendo que deve incidir imposto de renda e CSLL sobre a Selic à época. Não agora, que é o momento que está sendo efetivado, exatamente pelo regime de competência e não pelo regime de caixa. Mas isso é algo que ainda vai ser discutido. Isso daqui, gente, é como se fosse, sei lá, a volta dos que não foram, né? Poeira em alto mar. Essa discussão não acaba nunca. A tese do século não acaba nunca porque a União é uma péssima perdedora. A União perdeu, ela vai continuar brigando, ela vai continuar levantando discussões, vai continuar levantando dúvidas, exatamente para que ela não precise pagar o valor integral da restituição após a decisão do STF. Eu tenho certeza que o STF atual, ao julgar esse assunto, não julgaria contrário à União, ou pelo menos modularia a tese do século com efeitos ex nunc. Mas aconteceu, foi uma sorte do contribuinte, aquela oportunidade de 1 mil milhão. Então, efetivamente, os contribuintes têm direito à restituição, mas tem que tomar muito cuidado com os reflexos nos demais tributos. Beleza? Bom, eu acho que o Tributologia de hoje foi bastante elucidativo com relação à figura da tese do século. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui semanalmente, o carinho de vocês. Se você gostou desse Tributologia, dá o seu like, curta esse vídeo, curta esse podcast, avalie e também compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso ao material de tributário 100% gratuito, isento e de qualidade. Senhoras e senhores, muito obrigado, um beijo enorme e semana que vem, já em dezembro, tem mais Tributologia. Tchau, tchau, galera. Até lá.